lá no YouTube. Então, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas para mais uma live comigo, Elisângela Barbosa. Eu sou consteladora familiar, trabalho há mais de 9 anos com essa prática das constelações e tenho uma alegria imensa no meu coração em poder trazer esse campo filosófico, quântico, que muda, sim, muda a nossa vida, porque a gente é emocional, a gente transborda o nosso emocional, e é o emocional que sustenta o nosso racional, o nosso cognitivo mesmo. Então, quem vai me assistir aqui no YouTube, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Curte, comenta, compartilha meu canal, isso me ajuda muito a propagar as constelações familiares através dessa ferramenta das redes sociais. Então, hoje a gente vai trabalhar um tema, gente, que é sobre tal pai, tal filho, né? Vamos conversar um pouco sobre isso, sobre o que o pai, né, representa para os filhos, o pai, esse pai mesmo, esse que é essa energia masculina, o que ele representa para os filhos, quem é que libera o filho para amar o pai? Qual a sensação de uma pessoa que tem o pai, né? O pai ausente? Como ela se comporta? O que ela sente dentro das emoções dela quando ela tem o pai ausente ou o pai morreu cedo? Então, vamos conversar um pouco sobre essa força masculina que é o nosso portal de vida também, né? Nós somos fruto desse pai e dessa mãe. E, a partir daí, nós nos formamos. Então, o pai e a mãe, ele representa esse portal de vida do qual a gente vai poder chegar aqui na Terra. Então, a live de hoje é sobre tal pai, tal filho, para a gente entender. E aí, quando eu pensei, né, vamos trabalhar esse tema, né, porque aí está perto do Dia dos Pais, e vamos trabalhar o quê? E aí eu fui lá para o meu campo, né, para esse grande laboratório que eu tenho, que são esses 9 anos de consultório, é um grande laboratório. Nossa, eu tenho certeza que em nenhuma academia nenhuma universidade, eu iria aprender tamanha experiência da psique humana como é da prática de 9 anos de consultório, né? Então, gente, quando eu parei para pensar e estruturar essa live de hoje sobre tal pai, tal filho, o que mais me chamou a atenção nesse meu arquivo de conhecimento foi o seguinte: como as mães têm raiva porque os filhos são exatamente igual aos pais. E aí eu vou começar a traçar aqui com vocês essa teoria para vocês entenderem por que as mães, muitas vezes, tomam raiva do filho sem elas perceberem, né? Que a gente poderia chamar, com a teoria da constelação, com um sentimento transferido, certo? Então, vou começar a estruturar tudo isso. Então, antes de eu começar, eu quero saber de vocês. Reservem aí, se vocês tiverem aqui no Instagram, se tiverem um assunto, uma pergunta para vocês fazerem sobre esse tema de filhos que vão para o vício, filhos que vão para as drogas, de raiva. Ali eu tenho muita raiva porque meu filho é igual ao meu pai, ou o pai dele, ou então, às vezes, a pessoa vem com um movimento de dizer assim, não, o meu filho, eu me separei do meu marido, e aí peguei meu filho e apresentei com mais força, me aproximei mais, criei mais vínculo com o meu irmão ou com o meu pai. Quais as consequências que isso tem? Quais as consequências que isso tem para a vida desse filho? O que é que tem aí dentro? Então, gente, eu quero começar a conversar hoje, agora com vocês,
trazendo uma história. Uma história. Só que antes de eu trazer essa história, deixa eu lembrar para vocês, hoje é uma data muito especial. Hoje é 8/8/2024, então dá tudo 8. Então, a força infinita, né? O 8 representa esse infinito, a força infinita dessa egrégora é imensa. Então, vamos... Minha mãe, quando criança, dizia que eu parecia com meu pai, mas de forma negativa. Vou falar sobre isso, tá certo, Dutra? Então, vamos pensar em tudo que Eli hoje conversar aqui com vocês, pensar numa força de transmutar qualquer raiva que você tenha sobre o seu pai agora. Vamos pegar esse egrégora dessa força do dia 8/8/2024, que dá tudo 8, né? Esse grande portal energético, para a gente liberar de dentro da gente a raiva que a gente tem do nosso pai, se alguém tiver, a raiva que você tem do ex, qualquer sentimento sobre o masculino. Vamos trabalhar hoje especialmente essa força de liberar essa raiva do masculino, porque é o masculino curado dentro da gente que nós vamos ancorar tudo que a gente quer para ficar. Então, tudo que a gente quer para ficar é através desse masculino curado dentro da gente, ok? Então, tá. Então, vamos começar. Gente, eu quero trazer, para iniciar nosso bate-papo aqui, eu quero trazer uma história. Uma vez eu fui constelar uma pessoa. Ela, Eli, vem constelar, que eu estou sentindo uma raiva do meu filho muito grande, e vem aqui, eu quero constelar. Aí eu marquei, né? Ela já... A gente já sente o campo do paciente quando ele marca a constelação, que ele já quer as coisas muito rápidas ali. Eu disse, rapaz, essa pessoa deve estar num sufoco muito grande, então vamos constelar ela. E aí eu marquei, essa pessoa veio presencial, foi aqui em João Pessoa, tá, gente? É onde eu estou agora. Quando eu cheguei, né, eu constelei ela com os meus bonecos, eu desenvolvi um método, gente, chamado baralho sistêmico, e aí eu pedi, foi individual a constelação, eu pedi que ela trouxesse uma carta que representasse ela e uma carta que representasse a raiva que ela estava desse filho, né? São esses bonequinhos aqui que eu trabalho, tá vendo? Nossa, gente, eu descubro tudo que você imaginar. E daí essa menina trouxe ela e o filho. E uma carta que representasse a raiva. Então, raramente eu começo uma constelação com 3 cartas, raramente. Mas tem alguns campos que me dá essa liberdade. E aí, quando o campo me dá liberdade, gente, olha, eu vou para curar, eu vou para rasgar a alma do paciente e fazer uma cirurgia mesmo. E aí ela colocou 3 cartas, só que a raiva olhava para o filho e o filho olhava para a raiva. E aí veio um fenômeno. O filho estava de blusa azul, porque a constelação trabalha com a fenomenologia, o filho estava de blusa azul e a raiva também de blusa azul. Então, eu falei, nossa, que estranho essa raiva olhando com um pequeno sorriso para o filho olhando com um sorriso para a raiva. E aí, né, usando as minhas técnicas, eu imaginei, é bem provável que isso seja o pai dessa criança. Aí eu falei assim, traga o avô dele, o avô paterno dessa criança. E ela falou assim, não, ele não tem avô paterno, porque ele não tem pai. Ele é criado por mim. Então, a partir daí, então, já está aí, né? A questão já está aí, né? Já está posta aí. E daí eu disse, então tá certo. Então, vamos, mas mesmo assim traga, porque eu fui mostrar para ela que, independente da relação que tinha se instalado, esse menino tinha um avô e tem um pai, porque ele não foi feito só. Gente, no final das contas, para vocês poderem entender, lógico que eu não vou detalhar tudo aqui, e eu sempre trago esses testemunhos sem dizer o nome do paciente, né? Então, quando eu comecei a abrir as cenas, ela trouxe o avô, e depois ela trouxe o pai dela, colocou o pai dela na frente da raiva, e o pai dela olhava também para essa criança, né?
E daí eu falei assim, então parece que ela está substituindo o pai desse menino. Eu sei que em determinado momento, com algumas perguntas minhas, acabou-se sendo revelado, né, que ela contou a história. Olha o que aconteceu. Olha qual era a raiva dela. Ela disse que ela tinha, né? Porque às vezes, quando eu vejo que o paciente está muito cognitivo, aí eu libero o paciente para falar, porque aí eu trago um conteúdo cognitivo, um material psíquico dele na fala dele. E a fala é ligada com o nosso ego, né? Então eu disse, são as casquinhas de banana que eu coloco para a pessoa poder se jogar nessa confiança comigo e eu tirar a mais pura verdade dela sem ela perceber. E daí, no final das contas, quando ela traz, né? Quando ela começa a colocar a verdade dela através desse movimento que eu fiz de trazer o conteúdo cognitivo, ela falou que foi assim. Ela estava com raiva do filho, porque o filho o menino tinha, em média, 14 anos, e o menino estava decidindo ser caminhoneiro. E eu falei, mas você tem raiva de caminhoneiro? O que é isso? Não, ele não vai ser ali caminhoneiro, porque eu gastei muito dinheiro com a educação desse menino, coloquei ele para fazer inglês, natação, xadrez, as melhores escolas de João Pessoa, e esse menino não vai ser caminhoneiro. E eu falei, opa, se algo é excluído, tem algo aí, né? Aí eu comecei a catucar mais essa ferida, né? Para eu poder extrair dela a verdade sem ela, né? Porque é importante a gente dizer a verdade sem a gente perceber, porque fica mais leve. E aí, no final das contas, ela disse que quando foi uma noite, ela saiu com uma amiga para tomar uma cerveja e conversar um pouco, e lá no restaurante onde ela estava, chegou um caminhoneiro. Estacionou o caminhão, um homem bonito, um homem grande, quase 2 metros de altura, e chamou a atenção. E esse homem começou a paquerar com ela. E naquela paquera, naquela conquista, o homem disse, vamos sair. Ela, beleza, a amiga foi para casa, ela saiu lá com o cara. Né? E detalhe, né? Foi tudo na boleia do caminhão, né? Aquelas paixonites, né, gente? E aí ela foi lá para a boleia do caminhão do cara, teve aquele vá que vai, e daí o cara foi embora, ninguém pegou contato de ninguém, porque era só aquele fica mesmo, e foi muito bom para todos os dois, e ele foi embora e ela foi para casa. Depois de 30 dias, ela descobriu que estava grávida do caminhoneiro. Quando ela disse eu estou grávida, primeiro ela não sabia nem como localizar esse homem. E depois ela já tinha dentro dela um movimento sistêmico de ficar com os pais, porque ela morava com os pais dela. E aí ela chegou para os pais e disse, eu estou grávida, foi uma alegria na família, depois de um certo tempo é um menino, tá? Aí foi aquela coisa, ela colocou o pai dela como representante do masculino e paterno dessa criança, e ela não perdeu a liberdade dela de sair, de trabalhar, de várias coisas, e o filho cresceu. Só que é o seguinte, gente, na visão sistêmica familiar, não adianta nós excluirmos, nós não contarmos a verdade para as pessoas, porque a verdade é a história da vida da pessoa. Então, essa criança cresceu, ninguém nunca falou nesse pai dele, ficou no que eu chamo de relações ocultas, relações não ditas, e aí esse menino capta na alma quem é o meu pai. E nossa alma, como ela é uma estrutura não local, ela não está na gente, ela está nesse todo, ela captou. E aí, se vocês quiserem, eu também posso dizer, como teoria, ela captou pela memória sistêmica familiar quem é o pai dela. E automaticamente, isso tudo é inconsciente. Automaticamente, o que foi que ela fez? Traz o que meu pai é, e eu vou ser ele.
Então, o que é que eu estou querendo dizer a vocês? Na hora que a gente exclui um membro da família, por qualquer motivo que seja, por mais boa vontade que você tenha em fazer isso, esse membro vai vir à tona. E eu estou falando aqui para vocês de uma história real, verídica, uma história verdadeira que eu constelei. Então, na hora que eu mostrei para essa moça que a teoria sistêmica familiar não adianta nós excluirmos, que esse menino estava querendo ser caminhoneiro porque a alma dele sabe exatamente o que o pai faz. Aonde quer que o pai esteja, ele pode nunca ter visto o pai, mas a alma diz, eu vou até você, meu pai. Sabe por que isso é feito? Por que esse movimento é feito, gente? Porque nós sabemos do quão é importante o portal de vida, que é 50% do nosso pai, 50% da nossa mãe. Esse homem pode apenas ter contribuído com a parte do esperma, mas ele deu a vida. Ele trouxe você para a vida. Então, ele pode nunca ter convivido com esse filho, ele pode nem saber desse filho. Mas o filho capta através do que Bert Helling descobriu, que se chama memória sistêmica familiar. Então, a memória sistêmica familiar, por mais que você não veja, por mais que ela esteja invisível, igual à força da gravidade, ela existe. Ela é viva, ela se move através de gerações e gerações. Então, eu quero abrir essa live trazendo esse movimento para vocês. De que não adianta nós escondermos quem é o pai do nosso filho. Quem é esse homem? A gente não precisa chegar para uma criança de 5 anos e dizer, meu filho, olha, o seu pai não vale nada. É lógico que a criança não vai entender isso. E nem em idade nenhuma a gente tem que dizer. A gente tem que estruturar o amor e o vínculo com o nosso filho a ponto que ele confie na gente enquanto mãe, né? Porque a maioria dos filhos ficam com a mãe, é por isso que eu estou me referindo aqui diretamente às mulheres, porque essas mulheres é que elas vão estar com a responsabilidade, gente, literalmente responsabilidade de liberar esses filhos para ir até o pai. E aí vamos entrar para a teoria da constelação. Então, eu quis trazer para vocês essa história para vocês entenderem que o oculto nas relações, ela se instala do mesmo jeito daquela relação que é dita. E eu, como terapeuta, eu digo, é muito mais fácil desemaranhar uma pessoa quando ela chega no consultório e ela diz, Eli, eu tenho uma raiva do meu pai e uma raiva da minha mãe, do que aquela pessoa que não sabe quem é o pai, nem quem é a mãe. Porque é tudo no mistério, é tudo no oculto. A mãe é sutil nas relações e ela não sabe quem é a verdadeira mãe. Então, ela fica com a imagem interna da mãe, aquela imagem que a mulher coloca, de boazinha, de que está ajudando. E, muitas vezes, por trás, a mãe é a manipuladora e o filho não percebe. Então, para mim, como terapeuta, é muito mais fácil desemaranhar uma pessoa que chega com raiva do que uma pessoa que está inocente demais. Porque a inocência cega e ela vê apenas aquela cena, sabe aquela cena de Natal que a gente vê todo mundo posta, né? Mãe, pai, cachorro, papagaio, periquito. Então fica assim, a cena do marketing, né? E por trás as relações estão assim, destruindo as almas, né? Então, tá, gente, uma vez que eu trouxe essa história para vocês, é importante vocês já terem esse conhecimento de que tudo que é excluído no sistema, ele vai reverberar, ele vai trazer, vai voltar através de algum membro copiando o comportamento daquele membro que foi excluído. Então, por exemplo, essa pessoa que eu trouxe esse exemplo, ela, tudo bem, se ela quis criar o filho dela com o pai dela, com o avô da criança, não tem problema nenhum. Né? Se ela tem uma base familiar que pode dar esse apoio para ela poder crescer na profissão dela, não tem problema nenhum. Mas qual é a questão?
é porque não foi dito a verdade. E como diz a Bíblia, a verdade vos libertará. Então, por mais que doa, e quem constela comigo sabe, eu vou dizer a verdade. Às vezes eu tenho paciente, gente, que fica com a raiva de mim e passa um ano sem me vir, sem me procurar, e quando eu fico lá, só na minha meditação, emanando energia para essas pessoas. E daí depois a pessoa volta, Eli, eu estava com tanta raiva, Eli, porque você me disse a verdade. Né? Mas as pessoas sabem que na hora de um processo de constelação, que eu digo a verdade, uma vez que a minha alma viu a sua dor e você está inocente, por favor, não me peça para mentir. Não me peça para omitir, porque eu estou a serviço. Eu estou a serviço do amor, eu estou a serviço de Deus, eu estou a serviço da evolução. E esse é o meu compromisso. Eu me comprometo com essa verdade para poder libertar vocês. Então, é por isso que, às vezes, antigamente, eu me incomodava quando tinha um paciente que ficava com raiva quando eu dizia a verdade. Hoje, as pessoas já me indicam assim, olha, vai para a Eli, ela vai descascar a tua alma, mas você vai mudar de vida. Então, as pessoas, quando chegam até a mim, dizem, Eli, é porque fulana me indicou a você. Então você já me conhece? Conheço. Então, por quê? Porque a base do meu processo como terapeuta é trazer a verdade para as pessoas. E isso é baseado não só na teoria do Bert, mas da forma que o Bert Helling atuou na vida enquanto terapeuta, enquanto filósofo, enquanto avatar que construiu toda essa teoria. Então, eu sou hegeliana, se é que existe esse termo, e vai ser assim até o fim, tá, gente? Então, tá, vamos lá, vamos seguir. Então, uma vez que eu trouxe essa história para vocês, lembrar, dentro da teoria sistêmica, o que é que fica mais forte ali? Tudo que você exclui. Eu não gosto do meu pai, eu não gosto da minha mãe, eu não gosto da minha vizinha, eu não gosto da minha irmã, do meu cunhado. Tudo bem, deve ter um motivo. O que a constelação diz é o seguinte, bom, essa pessoa, em termos de função dentro da tua vida, ela é o quê? Não, ela é a minha mãe. Bom, então, se é sua mãe, você tem que agradecer e honrar a vida que recebeu. Dependendo de como é a situação da relação, você pode, sim, sem culpa, se afastar. Agora, outra função. É minha vizinha que eu não gosto. Tudo bem, não fala. Fecha a porta. Não joga indireta, não joga piadinha. Aí a relação fica mais fácil da gente se afastar sem culpa, né? Quando é na família, é mais complexo. Ok, então vamos lá. Então, eu quero trazer para vocês agora um pensamento que é o seguinte. Todo filho, vocês que são mães e pais, escutem o que eu vou dizer. Todo filho ou filha só consegue ir até o pai se a mãe liberar. Não há possibilidade de um filho honrar ou amar o pai se ele vê a mãe reprovando. Se ele escuta a mãe falar que o pai não é bom, que o pai não paga pensão, que o pai traiu a mamãe. Não é que a gente vai esconder a verdade dos nossos filhos, mas a gente, enquanto adultos, se você é uma mulher que foi traída e você tem filhos com esse homem, ele é o pai dos seus filhos. O que aconteceu na relação dos adultos fica com os adultos resolvendo. É preciso a gente diferenciar esse papel. Então, quando o Bert Helling constrói, né, tudo isso, né, e como faz quando sua filha e a mãe não libera? Eu vou dizer aqui, tá, querida? Então, o que é que acontece? Quando a mãe, sim, então por quê? Por que só a mãe libera para o pai? Vamos lá, vamos entender. O nosso maior vínculo, gente, nós temos 4 passos extremamente decisivos para nosso self, para a gente tomar posse de si. 4 passos decisivos na vida. Eu vou falar um por um para você. O primeiro passo decisivo é quando a gente
A gente está no ventre da mãe da gente. E aí a gente cria aquela egrégora de sermos um só com a nossa mãe. Então, a mãe é o maior vínculo que um filho pode ter, né? É o maior vínculo humano entre uma mãe e os filhos. Por quê? Porque um determinado período, seja 9 meses, seja 7 meses, não sei quanto tempo você passou no útero da sua mãe, mas esse período que você passou no ventre da sua mãe, você foi um só com ela. Um só, um corpo só. Então, nosso maior vínculo é a nossa mãe. Tudo que a mãe da gente disser assim, ó, filho, não sai hoje, pronto. Você pode até sair, por causa da força de vontade de ir para uma balada e encontrar com a namorada. Mas dentro de você vai ficar uma voz pulsando. E a minha mãe, e a minha mãe, e a minha mãe. Por conta desse vínculo. Então, uma vez que a mãe da gente recebe a gente no útero dela, ela diz, né? Sim, eu sustento. E aí, gente, ela vai sustentar esse filho com toda a estrutura corporal, emocional, psíquica, espiritual dela. Então, nós passamos a ter uma simbiose com a nossa mãe, um sentimento de que ela sou eu sou ela. Até a gente poder começar em uma estrutura de saber que eu não sou minha mãe não sou eu. Mas até então, a própria acomodação psíquica faz com que eu perceba que eu sou a minha mãe. E aí o primeiro movimento é sair desse útero. Então, quando a gente sai do útero da mãe da gente, olha o que é que acontece? A mãe traz a gente para o peito dela, ou para a mamadeira. Então, a gente ainda passa a depender da nossa mãe. Os primeiros meses, hoje em dia está um pouco mais mudado, mas os primeiros meses, a mãe, né, é um tudo para o filho, ela que dá banho, o pai nem chega por perto, aquele menino meio molinho, sem tanta força no corpo, né? E esse momento de sair para o útero e vir para o peito, que é um segundo momento, a gente ainda tem a ideia de que a gente só tem essa pessoa na nossa vida. Ela é meu tudo, a minha mãe é meu tudo. E aí a gente, mais uma vez, é alimentado pela nossa mãe, porque no período do intrauterino, a gente é totalmente alimentado por ela. A gente é alimentado pelo cordão umbilical, que vem as comidas, pela emoção, pelo choro dela, pela alegria, pelo alisar da barriga. Então, a gente é nutrida 24 horas por essa mulher. Quando a gente sai da barriga que vem para o peito, tem o mamar, mas também vai começar a nos diferenciar um pouco dela, se de repente ela precisa trabalhar, se de repente outra pessoa dá a mamadeira a gente. Nesse segundo momento, a gente então só conhece mamãe. E aí, quando essa mulher vê que está na hora desse filho ir até o pai, desse pai conhecer, o que é que a mãe faz? O que é que a mãe faz, né? A mãe pega essa criança e leva até o pai. Então, ela diz assim para o pai: esse é o seu pai. E eu me alegro por você ter 50% da mamãe e 50% dele. Essa frase aqui eu estou dizendo como uma frase sistêmica, né? Mas é feito assim. A mulher, quando entrega o filho para o homem, ela entrega, é nosso filho. É o seu filho comigo. Então, o pai, quando pega a criança, é o terceiro movimento. Ele olha para a criança e vai dizer: eu me alegro por ser o seu pai. Nesse período que a gente ficou com a mãe da gente, a gente estruturou o nosso feminino. Seja você um homem ou seja você uma mulher. Então, você estruturou dentro de você. O que é que você estruturou? Você estruturou o amor, as relações, o carinho, o receber. A gente aprende a receber com a nossa mãe. Então, quando ela leva a gente para o pai, aí a gente vai olhar para o nosso pai e a gente vai aprender o que é a força, o que é a coragem. E aí esse pai, em geral, vocês podem observar, o pai nunca pega uma criança assim. Ou ele pega a criança e coloca o rostinho dela para o mundo, ou ele pega a criança assim e coloca o rostinho dela aqui.
Por quê? Porque é da natureza masculina dizer, vai para o mundo já. Porque o masculino, ele não vai ter aquela simbiose de pegar, de proteger, porque ele não aprendeu isso, né? Ele olhou para esse filho até tirou algumas coisas dele, tirou essa mulher dele, né? A mulher agora pensa em amamentar mais a criança. Então, o homem ainda fica meio perdido nessa estrutura de quando recebe o filho. Então, uma vez que a gente entrega o nosso filho para o pai dele e diz assim, é teu filho comigo, aí se completa dentro da criança o masculino e o feminino. Se completa o amor e a força. Até aí, muitas pessoas continuam casadas e tudo mais, né? Então, quando chega um momento, né? Ou antes disso, ou depois, quando o casal se separa, a primeira coisa que acontece, a mãe retorna o filho para ela. E aí, por conta da raiva que ela tem do motivo da separação, automaticamente ela vai usar esse filho. Isso é muito já inconsciente, tá, gente? Toda mulher faz isso quando se separa, tá? Então, eu sei o que é isso, eu estou falando onde eu vim. Então, na hora que você pega o filho, você diz assim, é meu, porque eu sustentei no meu ventre, porque eu amamentei, porque eu fiz mais. Né? E é natural que a mulher ela faça mais, porque esse filho está atrelado a ela, até no corpo, né? E daí ela começa, a partir de agora, com uma carta na manga. Isso também é feito muitas vezes pelo masculino, tá, gente? Eu estou falando aqui porque é mais comum a mulher ficar com o filho. E aí começa também ela jogar, né? Olha, não vou liberar para ver, o pai não presta. Ela começa a falar desse homem, porque não presta, porque traiu, porque não paga pensão, porque isso, porque aquilo. E ela fala com toda a razão dela, porque é o que ela está vivendo. Mas também é esquecido nesse momento que essa pessoa que ela fala daquilo que ela viveu que não foi bom é o pai dessa criança. Então, o que é que tem na alma dos filhos que tem a ver com o pai? A vontade de agradecer a vida. Todo filho, seja ele de um empresário, seja ele de um presidente, seja ele de um bandido, de um assassino, de um traficante, todo filho tem vontade de agradecer na alma o que recebeu do pai. E aí, gente, aí é onde mora o grande perigo. Infelizmente, é o que eu recebo quando eu estou em Brasília, no meu consultório, de domingo a domingo. São filhos se mutilando, são filhos nas drogas, nos vícios. Por quê? Porque o filho, na hora que ele escuta da mãe que o pai não presta, devido a todo esse vínculo que ele tem com a mãe, todo filho não ousa ir até o pai. Não ousa. Ele não vai. Porque ele vai dizer, se eu for, eu estou traindo a minha mãe de tudo que ela fez por mim. Ela me sustentou no ventre, me amamentou, me criou, me levou para a escola. É tanta coisa que a gente recebe dos pais, e é natural a gente receber isso, mas na alma da criança, do adolescente, ele vai entender que ele está traindo a mãe. Porque ela fez muito. Basta você imaginar que a sua vizinha ela dá para você pedaço de bolo, uma tapioca, uma cocada, ela faz uma sopa, leva um prato para você, e daí ela vai começar a te presentear. Vou falar sobre isso quando o pai não é. Me lembra, gente, deixa eu fechar esse raciocínio que eu vou responder todas essas perguntas. Eu tenho respostas lógicas e sistêmicas para todas essas perguntas, tá? Então, o que é que acontece? Na hora que o filho escuta a mãe dizer que o pai não presta,
ele não vai ousar. Então, qual é o caminho emocional que o filho toma para poder sentir o que do pai? A força. Ele quer sentir a força, porque com a força do nosso pai, a gente tem a coragem de sustentar a nossa vida. A gente tem a coragem de sustentar dinheiro no banco. A gente tem a coragem de sustentar um relacionamento. Isso tudo é nosso pai dentro da gente. Então, o filho, para sentir a força e agradecer os 50% que esse homem contribuiu para a existência dele, porque isso é uma honra espiritual. É uma honra espiritual. Todo espírito vai precisar e vai ter a necessidade de agradecer o pai e a mãe pela existência. Então, qual o caminho que o filho toma para sentir a força? As drogas, os vícios. Então, na hora que o filho ele toma esse vício, ele consome uma droga, um álcool, ou consome compras. Toda pessoa que tem vício em alguma coisa, ela faz isso, gente. Ó. Aí ela consome, depois ela perde a força. Porque aquele pequeno intervalo dela sentir a força, ela tem uma sensação de proximidade com o pai. E aí eu vou trazer essa pergunta que a Vivi está dizendo. O complicado é quando o pai não é presente em nada. Olha, Vivi, deixa eu te dizer uma coisa. E, mais uma vez, eu gosto sempre de dizer assim, nas minhas lives, nas minhas formações, na especialização que eu sou coordenadora, onde eu vou, eu digo. Tudo que a gente vive de relacionamento é o relacionamento ideal para a nossa evolução espiritual. É o relacionamento ideal. Então, quando a gente, por algum motivo, a gente tem um pai que nunca esteve presente, que nunca conviveu com a gente, eu estou falando do que eu sei e do que eu vivi. Não importa. Olhe o que eu estou dizendo. Se a mãe, ainda assim, ela estiver centrada em oferecer amor para esse filho, ela vai oferecer amor e vai dizer: meu filho, o seu pai lhe deu a vida. Isso é maior. Maior de qualquer movimento que ele está fazendo inconsciente que não está presente na sua vida. Um dia, tudo isso, todo esse mistério vai ser desvendado. Ou seja, Vivi, você está me escutando, querida? Dá um joia aí para mim. Ou seja, a mãe ainda assim é o centro do amor do filho. Daquele filho que o pai não quer assumir, daquele legal, daquele filho que o pai não quer assumir, daquele filho que o pai não quer pagar a pensão, daquele filho que o pai nunca veio, não quer saber, ainda assim a mãe é a fonte de amor e de força. Porque na hora que ela olhar para o filho e dizer, tá tudo bem, esse modelo que a gente está vivendo sem o seu pai aqui, não é o ideal, filho, não é. Eu, Elisângela, eu sei que não é o ideal. Eu nunca convivi com o meu pai. Eu não fui criada pelo meu pai. Eu fui criada pela minha mãe. Então, eu sei disso. Eu sei o que é ausência masculina. Então, quando a gente tem uma mãe que ela diz, eu estou aqui com você, mas uma mãe que não vai dizer nada contra esse homem. Porque as pessoas por si só se revelam. Os pais que não assumem, os pais que não pagam pensão, os pais que não querem pegar o filho de 15 em 15 dias, ele por si só ele vai ser revelado ao próprio filho. Muito bem, querida. Ele por si só ele vai ser revelado quem é ele para o filho. O que nós, mães, precisamos fazer é aquecer o coração do nosso filho com amor, com proteção, com zelo, com cuidado, para que esses meninos não cheguem no consultório
se mutilando. Eu tenho pacientes que chegam para mim todo cortado. E aí, quando eu digo, traga uma carta que represente você e uma carta que represente esses cortes, é o pai. É o pai ausente da vida dessas pessoas. E olha, se tem uma coisa que me toca profundamente a alma, é ver um filho sofrendo pela ausência do pai. Isso me toca, isso me comove, me move em minha compaixão. E quando é o contrário, o quê, Vaneira? O contrário, o quê? Me explica um pouquinho melhor que eu te respondo. Então, ainda é nós, mulheres, mães maternas, avós, tias, que vamos aquecer o coração desses jovens, essas crianças, e dizer, tá tudo bem, do jeito que a gente vive, do nosso modelo de família. O que eu quero alertar para vocês hoje aqui é o seguinte: na hora que a gente mistura a nossa raiva desse homem, porque ele traiu, porque ele abandonou, porque ele não quer pagar a pensão, e a gente olha para esse filho e começa a ver, falar de mal desse pai, gente, é natural nos nossos sentimentos de mulher. Nós vamos olhar para esse menino já dizendo para ele que o pai dele não é bom. Automaticamente ele vai captar nossa ideia e vai dizer: mamãe, fica tranquila, mãezinha. Do jeito que você tem raiva do papai, eu também vou ter. E o filho vai fazer isso. Na hora que ele faz isso, gente, ele faz aqui, ó, na voz. Ah, vou falar sobre isso. Ele está na voz. Ele está dizendo nos olhos, nas atitudes. Mas não se iluda. Dentro dele, ele vai achar um caminho de ir para o pai. E aí ele vai para o movimento se o pai estiver lá longe, triste, nas drogas, se o que ele tiver, ele copia. Na hora que esse filho copiar o comportamento do pai, que você não tiver no processo terapêutico e que você se identificar aquela atitude, eu vou brincar dizendo assim, com a atitude daquele traste, não vai dar outra. Você vai detestar, brigar, ter raiva do filho do mesmo jeito que você tem raiva do pai dele. Por quê? Porque o comportamento do filho é o comportamento do pai. E por que o filho teve o mesmo comportamento do pai, gente? Porque ele precisou, de forma secreta, ir honrar o pai. Porque na frente da mãe, ele não pôde dizer: mãe, olha, meu pai me deu a vida, mãe. Eu posso agradecer? O quê? Você quer fazer isso? Eu que estou aqui com você, pagando escola, pagando estudo para você e tudo mais, se você quer honrar esse homem, entendeu? Então, quando o filho vê essa mulher atuando para a nossa sobrevivência, ele não vai nem ter a coragem de dizer: mãe, eu posso pelo menos agradecer a vida? Então, como ele não tem essa coragem, o que é que ele vai fazer? Vai honrar no secreto. E no secreto ele faz o quê, gente? Copia o comportamento do pai. O comportamento, em geral, ruim, certo? Deixa eu responder essas duas perguntas. O pai cria o filho, o pai cria, e o filho está na droga. Olha, nesse caso aí, o que é que acontece? Impressionante, né, querido? O que é que acontece? O filho, se o pai cria esse filho precisa se religar a essa mãe. Eu precisava saber um pouco mais de detalhe por que esse filho está morando com o pai. Não que não possa, mas por quê? O que levou essa mãe a dizer: vai morar com teu pai? Provavelmente, Vaneida, não sei se esse caso é o seu, mas provavelmente, quando um filho decide morar com o pai, ele rompeu com a mãe. E aí, ele diz: já que o meu pai não presta, eu também não presto. Então, ele vai para o movimento de morar com o pai, mas ele não sente a força do pai, porque ele ainda está comprometido com a mãe de odiar esse homem. Então, ele está na convivência só física. A convivência emocional dele está vinculada à mãe. Então, provavelmente, e aí é bem de estatística mesmo,
Então, se ele mora com o pai, o que é que aconteceu ali? Ele rompeu com a mãe. E para mostrar para a mãe que ele é um fracasso, que ele não é o sucesso que ela pensou, ele vai para as drogas, certo? E também, hoje em dia, a gente pode, como a gente tem muitas mulheres muito masculinizadas e homens mais femininos, mais maternos, provavelmente ele pode estar também invertido aí a energia dele, e aí ele vê a mãe masculinizada e ele vai para as drogas por conta desse masculino materno, que no caso está distorcido, né? Eli, fiz uma pergunta logo aí em cima da Vivi. Se puder voltar um pouco nos comentários, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo voltar. Ai, chega, estou conseguindo. Deixa eu ver. Quando a filha é adolescente, já tem consciência e viu as traições do pai com a mãe. A própria filha se afasta do pai. O que o sistêmico traz sobre isso? Olha, é o seguinte. Vamos lá. Quem foi que me fez essa pergunta? Diálogo com prazer. Preste atenção. A filha sabe das traições do pai, certo? A filha sabe, a filha viu. Tudo bem. A verdade vos libertará. Só a verdade. A mãe ou o pai tem que chegar para essa criança e dizer: isso é nosso. Deixe com a gente. Porque se existe numa relação de pai com mãe um triângulo amoroso, alguém quer morrer. Tem outras lives minhas sobre triângulo amoroso. Então, no triângulo amoroso, a pessoa que é traída, ela está dedicada à tristeza, à morte. E aí a mãe não decidiu tirar o pai de dentro de casa, se separar. A mãe não decidiu conversar com o pai. Vem cá, eu estou sabendo que você está me traindo. Que conversa é essa, hein? Né? Então, a mãe não tomou nenhuma atitude. O que é que a filha fez? Deixa eu me intrometer aqui para resolver esse triângulo amoroso do meu pai. Então, na hora que a filha sabe, ela soube de uma verdade. Tudo bem, as verdades são para ser ditas, sem medo. Ninguém vai se matar porque sabe da verdade, não. Ninguém vai dizer nada. Ela soube da verdade e soube. O que é que está faltando? Um adulto chegar para ela e dizer: ah, se separou, né? Ótimo. Isso é nosso. Filha, fique tranquila, filha. Traição não só quer dizer sobre o outro, não. Quer dizer sobre eu também, sobre mim também. Então, é sobre onde é que eu estou. 50% da traição é do cara que trai, os outros 50% é meu bem. Então, é preciso a filha escutar de uma pessoa adulta, né? Que a pessoa adulta diga a ela: essa questão também é sobre a minha pessoa. Mas ele é seu pai. Gente, olha, a questão da alienação parental é muito simples e complexa ao mesmo tempo. Basta você dizer para sua filha ou filho: é conosco. Tem nada a ver com vocês. Essa traição, essa pensão que ele não quer dar. Porque isso tudo que está acontecendo nessa briga, minha filha, é sobre eu e seu pai. Então, fique longe e continue amando o seu pai. É preciso uma maturidade, sabe, gente? Uma maturidade profunda. Que a gente possa ter a coragem de sair do vitimismo e de dizer: é comigo o que aconteceu, é comigo e com o seu pai. Não tem nada a ver com você, não é contra você, meu amor. Não é contra você, meu filho. Não houve traição, não houve separação. Nós vamos continuar amando você do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então, o que é que falta nas pessoas quando elas rompem suas relações? Falta elas tomarem a força de ser adulta e de não se colocarem como vítima. Como vítima, eu estava cozinhando para o homem, dobrando a roupa dele, passando, levando um lanchinho para ele no trabalho, e ele me traiu. Uhum. Quem muito dá vai ser traída. É assim mesmo. Dói, dói. Claro que dói. Mas é desse modelo. Então, aonde nós estamos como adulta
que está na coordenação de uma família, que a gente precisa deixar nossos filhos administrar nossa própria família. É um apelo que eu estou fazendo. É um apelo de ver tantos jovens sofrendo alienação parental, se mutilando, indo para as drogas, para os vícios, para o sexo compulsivo, para o isolamento, para a solidão, depressão, ansiedade, porque as pessoas, pais e mães, não estão assumindo a administração emocional, psíquica, espiritual das suas famílias, da qual elas constituíram. E aí, quando tem um pai e uma mãe que não sustenta essa família, esse vínculo, logicamente, alguma criança, pela lei do dar e receber, né, Pamela? Por essa lei, ela vai dizer, mamãe, olha, já que você me deu a vida, peraí, o papai está te traindo, deixa eu resolver aqui. Deixa eu resolver. Então, essa filha que sabe que o pai está traindo e que a mãe, não estou dizendo que é o seu caso, mas que a mãe não tomou nenhuma atitude para dizer, eu sou a adulta, deixa comigo, sabe o que vai acontecer? Uma das possibilidades é essa pessoa crescer e ela se tornar aguerrida, uma mulher aguerrida. E aí ela vem com a força de guerrear com os homens. Porque na cabecinha dela, na estrutura emocional dela que está sendo constituída, ela está dizendo, os homens não prestam. Se o meu pai trai a minha mãe, que me trai automaticamente, os pais que traem a mãe automaticamente estão traindo os filhos, né? Não quer ficar aqui, então homem nenhum vai querer mais ficar comigo. Então, toda filha que sabe que o pai está traindo, toda filha, mulher, que vê que o pai nunca esteve presente na vida dela, ela, quando crescer, ela vai ter dificuldade de sustentar um companheiro, de sustentar dinheiro, de sustentar relação, profissão, amizades, de lidar com a hierarquia no trabalho, na igreja, na religião. Filhas de pais ausentes, sabe o que é que acontece? Elas acham que Deus abandona e elas rompem com Deus. Porque no inconsciente, na psique, na alma, as crianças, elas têm uma noção, uma ideia que esse mundo dos adultos ele é imenso. E aí ela vai dizer, ora, peraí, se essas pessoas que me trouxeram para a vida, porque para a criança ainda é um mistério, né? Não é mais a cegonha que traz eles para ir e coloca lá na barriguinha da mamãe. A criança, ela sabe que ela vem do papai e da mamãe. Então, é o grande mistério. Caramba, como é que é essa história aí ser colocada na barriga, no bucho, no ventre da mamãe, né? Então, esse mistério é dentro da criança que tem um pensamento lúdico, é uma imensidão a descortinar. E aí, quando ela escuta qualquer problema dentro dessa estrutura, gente, automaticamente a alma dela... Ai, muito obrigada, querida. Então, automaticamente a alma dela vai dizer assim, olha, vocês me deram a vida, então eu vou também me sacrificar por vocês. Então, qual é o sacrifício que a criança faz? Se a mãe está sendo traída, ela se torna o homem para a mãe. Ela se torna o marido. Eu fico aqui, mamãe, com você. Eu fico na solidão com você. Eu fico na tristeza. Eu fico na traição. Ou então essa menina ela pode se transformar numa mulher, ser amante no futuro. Porque aí o que é que a alma da pessoa faz? Espera aí, nossa, meu pai está me traindo. Com quem ele trai? Deixa eu ir olhar com quem ele trai. Lá na alma. No campo vácuo que tem tudo. Aí ela vê a amante. Toda amante tem força de sexo, força de vida, vontade de sustentar. Amante é a vingativa dentro de um sistema. Então, ela vai com tudo para segurar esse homem, né? Porque ela quer algo muito maior desse homem. Então, a filha faz o quê? Migra da mãe para a amante.
Estou cansada de ver filhinhas com a energia da amante e a mãe lá, aquela mulher passiva que ficou só cuidando da família, não casou de novo, e o filho ou a filha com a energia da força da amante. Por que que o filho faz isso? Para dizer, mamãe, olha, fica tranquila. Já que o papai te traiu, então eu vou me vingar dos homens. Só que para se vingar dos homens, ela não pode ter energia de tristeza ou de depressão da mãe. Ela precisa de energia de força de sexo. E aí é por isso que ela se vincula à amante. E aí ela vai para o mundo, olha, com toda a força que ela tiver para poder dizer assim: aqui eu vou castigar os homens. Então, são diversas possibilidades, sabe, gente? Dessas historinhas que nós contamos para os nossos filhos, daquilo que a gente não deu certo em algum modo, não deu certo para o que a gente quis, né? Porque vamos combinar, né, gente? Olha, vamos combinar uma coisa. Não sei se alguém aqui é separada ou separado, mas tem determinadas separações que parece que é assim. Sabe aquele baú de ouro lá no fim do arco-íris? Sabe? Aquele negócio que você diz, meu amigo, hoje eu sou melhor, sou muito melhor depois que eu passei por isso. Então, muitas vezes, a pessoa que se torna separada, ela está ancorada numa força de dizer, ele me traiu, e ainda não percebe que você está num mundo melhor depois da separação do que no período que você era casada. E aí você não faz não vira a chave de que sua vida, você ganhou um prêmio, querida. Você ganhou um prêmio. E aí você fica martelando na cabeça dos filhos que o pai não presta, que ele é um homem ruim, que é isso, que está nas drogas e tudo mais. Entenderam? Então é preciso, gente, que a gente tenha coragem de liberar nossos filhos para amar o pai. Amar, honrar. E eu vou abrir um parêntese aqui para dizer, é lógico que eu sei do compromisso de cada mãe quando diz para mim, Eli, o pai do meu filho é um perigo. Eu não posso liberar, ele pode abusar sexualmente do meu filho. Certo. Então você não libera. Você não libera, você vai organizando. A mulher tem essa habilidade. Você vai organizando para esse filho não ir. Mas lá na sua casa, com esse filho ao seu lado, você crie uma conversa com ele para dizer: meu bem, meu menino, o seu pai, olha, o seu pai fez uma coisa linda por você, meu bem. E eu digo a você aqui, com todo o meu amor, do que eu vivi com o seu pai, de que ele ter me ajudado a materializar a tua vida, isso para mim é tudo. Então, tudo que ele vive agora, que não pode estar aqui presente, vamos liberar juntos. Em algum momento a vida resolve isso. Pronto! Esse homem pode ser um abusador, esse homem pode ser um assassino, esse homem pode não pagar a pensão, não querer o filho, não querer a guarda. Cumpra com o que você prometeu a Deus, que você iria trazer um filho dele aqui para a terra. Cumpra com um destino bom para esse filho. Diga isso que eu estou lhe dizendo. Revise depois essa live aqui. Diga para o seu filho. Está tudo bem, porque nós estamos aqui. Nem que você depois tenha que procurar Eli, fazer 1000 constelações para dizer: Eli, eu tenho muita raiva desse homem, Eli. Você não sabe a quantidade de raiva que eu tenho dele. Porque é você que tem raiva, não é seu filho. Ele não vai conseguir sentir a mesma raiva que você, a não ser que você passe e deseje que ele tenha a mesma raiva que você. Nenhum filho tem raiva do pai se a mãe não disse: bora comigo ter raiva desse homem, porque ele é um traste, porque ele não pagou pensão, porque ele não quer lhe ver, porque ele não liga para você, meu filho. Nenhum filho
nenhum filho imagina ludicamente que o pai não ligou porque o pai não quer ver. Ele vai dizer: meu pai não ligou porque ele estava sem crédito. Meu pai não ligou porque ele deve estar doente. Porque é na alma, meu bem. É, né, querida Dutra? É na alma que nós queremos honrar, agradecer a vida. É um caminho espiritual. É Deus dentro da gente querendo dizer para o nosso pai e nossa mãe: muito obrigado por esse serviço que você fez em trazer aqui para a Terra. É um serviço, gente. Você pode nem ter sido desejada, você pode nem ter sido amada, você pode ter sido doada para alguém, porque sua mãe e seu pai não tinham condições de lhe criar. Ainda assim, lhe dar vida é um serviço desses dois perante Deus. Eu não estou dizendo aqui que está tudo bem o cara não querer pagar a pensão. Vamos combinar uma coisa. Quando ele não quiser pagar a pensão, você procura um advogado e mete na justiça. Ok? Mete na justiça. E aí você vai ter a pensão do seu filho, porque ele tem obrigação de dar. Agora você vai fazer isso amorosamente. Você vai fazer isso apenas para dizer: cada um assume a sua responsabilidade. E o que não deu certo, as traições, seja lá o que for, você vai sentar numa cadeira para fazer constelação, para saber para aonde você estava que você atraiu um homem desse jeito. Esqueça o que ele fez e diga dentro de você: quem sou eu depois disso? Então, quando nós temos a coragem de olhar para a gente e saber aonde bexiga eu estava, que levei tanto chifre, aonde bexiga eu estava, que fiz tanto e não recebi nada, aonde eu estava, vou dizer, querida, é Cris, é? Cris Torres, né? Vou falar. Aonde eu estava que eu era cega. Então, esquece o que ele fez, ele vai pagar. Vai para você. Vai para você e vai para a força do amor de ancorar teu filho no espírito dele, para ele ter força para a vida. Porque uma vez que você fizer isso, a adolescência do seu filho vai ser assim, ó, só para brotar os dons dele, certo? Quando o pai já morreu, como liberar o filho? É o seguinte, amada, quem morre é o físico, né? Porque a consciência do pai paira. Na nossa consciência, ela é eterna aqui na vida. Ela é eterna, ela nunca vai morrer. Então, é o seguinte, é dentro de um processo de constelação mesmo, é olhar para o pai, se for uma adolescente, até crianças eu constelo também, eu chamo de jogo da família. E aí liberar, né, esse diálogo. O que é preciso, Cris? O que é preciso para liberar um pai que já morreu? Olha, meu amor, deixa eu te dizer uma coisa, querida. Todo ser humano, ele adora dialogar, conversar. Escute esse ser que o pai morreu, que ele está vivo e o papai dele morreu. Converse. E é aqui dentro agora, dentro das emoções dele, dentro do coração dele, que ele vai, com os olhinhos fechados, em algum momento, como um estado meditativo, dizer: olha, pai, nossa, o Senhor é imenso dentro de mim, porque eu continuo aqui vivo. O Senhor está vivo dentro de mim. Então, o Senhor está vivo também. Se eu vivo, o Senhor também vive ainda. Eu sinto muito pelo seu destino, meu pai, de já ter morrido. Mas eu farei da minha vida algo em sua homenagem. Porque o nosso pai, ele já está dentro da gente, geneticamente. É 50%
50%, gente, que nós somos formados do nosso pai e 50% formados da nossa mãe. Na genética, não há possibilidade de você ser 49 do papai e 51 da mamãe. Não há possibilidade, nem o povo lá da Inglaterra, de um filho ser 40 de Diane e 60 de Charles, porque o sangue é azul. Não há possibilidade. Geneticamente, nós somos 50% do nosso pai e 50% da nossa mãe. Então, uma vez que o meu pai desencarnou, mas eu estou viva, então ele está vivo em mim. Então, através de mim, da minha vida que vive, que ainda permanece, eu vou viver mais. Então, esses movimentos, eles são internos, são movimentos terapêuticos, são movimentos de diálogos entre a mãe e o filho, são movimentos até de orações na hora que o filho vai dormir. Vamos rezar aqui pelo seu papai. Ele agora está olhando pela gente. E isso vai, né, confortando a criança, para que ela possa entender essa passagem do pai. Porque é um mistério, né? Para uma criança, dependendo da idade, é um mistério, né? Ter alguém ali, de repente, depois não ter mais. Mas ainda assim, o adulto que ficar, ou a mãe que ficar, essa é responsável por ancorar a coragem desse filho continuar, certo? Para recuperar o filho alcoólatra, como a mãe libera. Olha, se o filho é alcoólatra, ele pode estar em dois movimentos. Ele pode estar seguindo o pai, que tem alguma coisa com o vício, ou às vezes ele, por uma geração, o pai não tem vício nenhum, mas o avô teve. Cris, é o seguinte, nós temos emaranhamentos até 7 gerações para trás, gente. Olha, muitas relações dentro da gente. 7 da mãe, 7 do pai. Então, é muita coisa que aconteceu lá atrás que ressoa dentro da tua memória sistêmica familiar. Então, olhar para esse filho e trazer ele aqui para o aconchego do amor materno e dialogar sobre esse pai. Um filho que está com o movimento do alcoolismo, ele está no movimento de querer honrar o pai dele. Então, criar situações que esse filho esse filho precisa escutar, Cris, da mãe. Ele precisa escutar a mãe dizer assim, meu filho, eu vou te contar uma história. Olha, teve uma vez que tu estava bem pertinho de nascer. Você vai buscar aí sua história, né? Eu estou falando aqui. Ele estava bem pertinho de nascer. E seu pai comprou uma blusa do Flamengo para você. Nossa, o seu pai, ele é muito flamenguista. Então, a gente precisa buscar uma história que foi real, que foi vivida, e dar vida a ela na hora de contar para o nosso filho que em algum momento ele foi desejado pelo pai e pela mãe. Eu vou contar uma coisa para vocês. Vou abrir minha vida aqui para vocês. Vou contar um segredo. Deixa eu ver aqui. Quando se separa, após traições, ter melhorado de vida e não desligar dele, resolve, portanto, ingratidão. Se o pai morreu, se o pai morreu é dentro desse movimento. Como eu não entendi aqui, quando separa, após traições, ter melhorado de vida e não desligar do pai, do ex-marido, é isso, revolta por tanta ingratidão. Bom, não estou entendendo direitinho aí. Tenta formular um pouquinho melhor para eu poder explicar. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês, gente. É o seguinte. Quando eu me separei, eu falei assim para mim, olha, meu filho vai ser qualquer coisa, menos professor de educação física, porque o pai dele é professor de educação física, né? Eu disse isso dentro de mim. Eu nem era consteladora ainda, então estava inocente, nem sabia o que eram as leis sistêmicas, e eu disse, não quero meu filho parecendo com ele. Só que eu nem sabia das constelações. Aí, quando foi um dia, eu vi Pedro na quadra, eu morava no condomínio que tinha uma quadra,
E aí eu olhei assim, me deu aquela sensação de ir lá fora olhar o que ele estava brincando. Quando eu fui lá fora, ele estava com um caderno assim, anotando e a pirralhada do condomínio todinha fazendo atividade física. Menina, e eu falei para mim, não acredito que Pedro está brincando com... E ele sendo professor de educação física, não. Só que a minha ira era tão grande que Pedro, lá da quadra, olhou para mim, olhou para trás e me viu naquele espanto, né? Ele brincando como professor de educação física. E eu entrei, deitei ele lá na cama. Aí ele chegou e falou assim, oi, mãe, bem sério. E eu, oi. Aí ele falou, eu tô só brincando, mãe. A conversa da gente começou nesse diálogo. Ele falou, eu tô só brincando, mãe. Quando ele falou isso, gente, assim, com espanto, com medo, eu vi o corpo dele com medo, era uma criança de 7 anos de idade. Eu falei, meu Deus do céu, eu passei medo para o meu filho. Aí eu, do nada, assim, do meu espírito materno, eu falei, filho, sente aqui. Aí ele, o que foi, mãe? Eu falei, meu filho, você pode ser o que você quiser. Filho, você pode ser um professor de educação física igual a seu pai. Você vai ter uma academia, quem sabe um complexo de academia. Você pode ser o que você quiser. Aí ele, posso mesmo, mãe? Eu falei, claro que sim. E eu vou estar com você, lhe abençoando. Eu não entendia das constelações, mas o meu amor por ele é muito grande. E aí esse menino, eu relaxei. Eu relaxei, porque eu falei a verdade, porque eu falei com amor. E aí, quando o Pedro cresceu, quando foi fazer vestibular, ele colocou, né, para engenharia. E naquele momento, gente, eu já não tinha mais essa questão. Ele podia ser professor de educação física, mas eu percebi que o que eu libertei ele das raivas que eu tinha, fez ele decidir a vocação do espírito dele. Então, está nas nossas mãos, gente, libertar nossos filhos. Está nas nossas mãos, no nosso amor. Dizer para os nossos filhos, seja o que você quiser, mas seja feliz. Porque um ser humano vinculado à própria felicidade, ao próprio espírito, ele só vai para o sucesso. Ele só tem o sucesso, é o caminho certo dele. Então, cabe a gente olhar para esses filhos e dizer: você tem muito o que comemorar no segundo domingo de agosto, porque você recebeu a vida desse homem. Então, agradeça a seu pai, mesmo se ele não estiver presente, se ele já estiver desencarnado, se você não conseguir ligar para ele, porque não tem esse vínculo de aproximação, ou se há a possibilidade de você ligar para ele, ligue. Porque receber a vida é maior do que esse teatro que a gente vive aqui na terceira dimensão, na dimensão de dor, de conflitos, de relações complexas. É aqui nesse mundo. A gente veio para viver essas relações mesmo, está tudo certo. Nós não estamos abandonados por Deus. Nós não estamos esquecidos por Deus na hora que tem pessoas sofrendo aqui na Terra. Não. Está dentro do plano de Deus tudo isso. Está dentro da força da vida tudo isso. Porque esse mundo é o mundo da dualidade, do amor e da dor. Então, está tudo certo. O que é que vai fazer a gente evoluir e virar a chave? É receber essa dor e transmutar. Transmutar. Dizer, opa, se é certo em algum momento alguma dor chegar, chegue, minha filha, venha, 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 venha. Aí, quando ela chegar até a mim, ela vai encontrar uma Elisângela firme, firmada o coração dela no amor, firmado o coração dela na força, na gratidão, na fé, nos conhecimentos, ó, conhecimento. Então, é isso aqui que vai estruturar a gente na hora que a dor chegar, porque ela vai chegar. Vai chegar alguma dor, gente, pelo amor de Deus.
Vai chegar alguma dor, nem vamos, não vamos ser pirralha aqui para achar que a vida de Gisele Bündchen, porque você é multimilionária, é tudo lindo, perfeito. Não! É tridimensional aqui. É um mundo para pagar. Por que a gente ainda vive a ilusão de que tem que estar tudo perfeito aqui? Não tem, não. Não tem, não. O que vai diferenciar você do resto das pessoas, dos demais, é isso aqui, ó. Conhecimento, autoconhecimento, terapias, lives com Eli, formações, rezas, orações, teu joelho no chão. Tudo isso estrutura o teu espírito, porque essa é a tua essência. Isso aqui vai passar, gente. Esse corpo aqui vai passar. E vai permanecer é a nossa consciência. É aquilo que você disse. Essa é Elisângela. Esse é o meu espírito verdadeiro. A gente precisa ter senso de si. Porque quando a dor chegar, que ela é inerente ao ser humano, tá tudo bem. Venha, menina, pode vir. Pode vir quente, né? Que eu estou fervendo, né? Então, são esses movimentos que vai fazer a gente sair daqui dessa vida um dia e dizer, olha, aquela menina podia estar chovendo canivete, mas ela resolvia as questões dela, entendeu? De consciência de que estamos de passagem. Muito bem, Carlinha, perfeito. Eu não sei se eu respondi a todo mundo. Eu queria responder aquela, gente. Cadê? A de dona... gente. Não estou conseguindo, peraí. De Márcia. Quando separa após traições, ter melhorado de vida e não se desligar dele. Resolve revoltada, portanto, em gratidão. Bom, eu vou tentar responder aqui. É o seguinte, foi muito... Sabe o que está acontecendo, Márcia? Sabe por que ainda não desliga dele? Vou dizer. Você separou, melhorou de vida, tem tudo que você precisa e não se desligou do traste. Sabe por quê, amada? Dá um joinha aí para mim, se você está me escutando. Dá um joinha, Márcia. Sabe por quê, querida? Porque você não se perdoou. Você está achando que foi só ele que fez o babado. Uhum. Você está achando que foi só ele que traiu. Não. Toda mulher traída desejou ser traída. No mais profundo da alma dela, ela prometeu a alguém: eu vou ser traída igual a você, mamãe. Porque você é tão linda, mãezinha. Você foi traída, ou você, a mãe, ou a avó, alguém. Então, por que que eu não me desliguei, mesmo depois de ter vencido na vida, de ter casa própria, carro, joias, viagens? Não é triste, é verdade. Só processo terapêutico vai fazer você se perdoar por ter dado alguma coisa a ele e ter recebido traição. Nunca deixe de dar nada às pessoas que você tem vontade de fazer, um carinho, uma sopa. Eu faço isso. Porque o que você fez por ele de amor, você ganhou nas suas células vida, energia vital. Então, tudo que a gente faz, a gente está ganhando o que a gente faz. Então, só há um processo para se curar de desligar. É se perdoar aonde você estava
e o que você ofereceu tanto e recebeu o que você achou que não deveria receber, né? Mas também a gente recebe traições, gente, porque a gente prometeu para alguém. Em geral, 90% das mulheres traídas, ela olhou para a mãe dela e disse: mãezinha, você não vai ficar só. Eu não vou deixar você só. Nossa, você fez tudo para mim. Eu vou me casar, vou ali, me caso, tenho um filho, mas já já volto, porque ele vai me trair. Eu volto com o elástico sistema arremessada para a senhora. Traída e só e na solidão. Então, dentro da gente está lá a força. A promessa nossa mãe é muito mais forte do que o amor em estar casada. É por isso que a gente casa, para dizer, ó, não fui eu que me separei, foi ele que me traiu. Não, não foi ele que me traiu. Já estou falando aqui no todo, tá, Márcia? Foi eu que prometi em algum movimento lá atrás. Esse vínculo só é transmutado a partir do autoconhecimento e de terapias. Esse processo aqui que a gente está vivendo nas lives, né, gente? Isso aqui é um processo também de cura, porque a constelação familiar ela tem essa capacidade de, dentro desse campo filosófico, a gente já mudar as ideias, porque nós somos feitos de ideias. A gente só é carne e osso, mas a nossa essência são ideias. Então, na hora que eu jogo uma ideia aqui para vocês, que bate lá na alma de vocês e vocês estão transmutando, vocês vão evoluir. E tem uma coisa para dizer para vocês: uma vez que vocês evoluíram, não conseguem mais voltar para aquele ponto de menos. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, o caminho para se libertar é um caminho terapêutico. É a mesma coisa, Dutra e Márcia, que a gente diz assim, não, peraí, agora eu vou determinar, quero meu corpo top, quero minhas pernas, meu bumbum, quero meus braços, tudo lindo. O que é que você faz? Você vai para a academia de domingo a domingo, né? A personal diz, tem que parar um dia. Você diz, ai meu Deus, parar para quê? E você, ó, vai. É, a academia da alma é do mesmo jeito. Você quer ficar um corpo escultural no teu corpo emocional? Então tem que fazer terapia com ele. Tem que abrir aí o coração, a coragem, rasgar os peitos de coragem e dizer, eu vou adentrar minha alma, eu vou modular minha alma. E a alma só é modulada, só é aperfeiçoada com autoconhecimento e o processo terapêutico. Não tem como, gente. Como é que a gente quer ser melhor na vida sentada assistindo a Globo? Sentada assistindo Luciano? Indo para o YouTube, ver TikTok, um negocinho sem futuro. Quando você está fazendo isso, você está pensando que você está distraída, relaxando, é? Você está se autoconhecendo, se autoaperfeiçoando. É. Qualquer coisinha que você vê no YouTube, no TikTok, que não tem futuro, não vai acrescentar, você tá se lapidando, meu bem. Então, ou você decide ir para a vida, se conhecer, ou então você vai ficar aí. E, enquanto isso, tem algumas pessoas que estão a ano-luz de você, certo? Quem ainda não fez constelações com a Eli, diga, vai, ela é maravilhosa, oh meu Deus! Obrigado, Pâmela, você é uma fofa. A Pâmela está na formação comigo. Gente, para não ficar tão longa essa live, porque no Instagram fica ruim quando a live é muito grande, é isso. Agradeço demais a vocês. Peço uma gentileza a vocês, uma gentileza, como troca de energia, de tudo isso que eu dei a vocês agora, de quase 1h30 de conteúdo gratuito e de alta qualidade. Eu peço que quando eu postar essa live,
todas as pessoas que estiveram aqui presentes, vai lá, deixa um comentário. Olha, o Instagram vai mandar esse vídeo para muita gente quando vocês interagem comigo. Então, um pedido mesmo, certo? Gente, um beijo no coração de vocês. Toda segunda-feira eu tenho lives fechada e gratuita comigo. Eu vou postar agora lá no Story o link da comunidade. Tem também na bio do meu Instagram. Corre lá, entra para se inscrever nessa comunidade. E na comunidade eu sorteio constelações entre os participantes pelo Google Meet, certo? Um beijo, Deus abençoe vocês e muita gratidão. Tchau, gente, tudo de bom. Um abraço, tchau, tchau.